Olá, eu sou Maurício Palma Nogueira, engenheiro agrônomo, diretor da Tenagro e coordenador do Rally da Pecuária. No dia 20 de março, a Heineken fez uma postagem convidando seus seguidores a lembrar do Dia Mundial Sem Carne. Essa postagem, aparentemente inofensiva, acabou gerando uma reação muito forte, muito grande do pecuarista e dos profissionais que trabalham com pecuária. Muita gente que não acompanha a rotina, o dia a dia, não entendeu a razão dessa reação do setor, né? O que está por trás disso, né? Na verdade, a gente tem vivido há muito tempo um excesso de pressão, um excesso de ataque, de cobrança embasada em informações mentirosas, falaciosas, informações mal interpretadas e que não consideram a realidade do que ocorre no campo. Né? Então, é aquele conceito, né? Você já está cheio de alguma coisa, cada gotinha que entrar vai transbordar e de fato, o setor reagiu de uma forma até assustadora a essa postagem. Muita gente, de forma respeitosa, entrou em contato, perguntou, nossa, mas é só um diazinho, né? Um dia sem consumo de carne. O brasileiro, em média, só para a gente entender, né? O brasileiro, em média, não come osso, né? Então a gente faz a conta sempre do consumo per capita em carcaça. Em média, se a gente considerar uma porção de 180 gramas numa refeição de carne, o brasileiro fica sem comer carne durante 225 dias. Então não é um dia ou 2 dias, não é isso que conta. Né? Cuidado com essa informação. O que conta é o que está por trás do dia mundial sem carne ou de outras campanhas parecidas, como Segunda-feira Sem Carne e assim por diante. Né? Existe toda uma narrativa para comprovar, para fazer valer uma informação que não é correta de que a pecuária seria um mal para o ambiente, seria um mal para o clima. Né? É verdade, né? Muita gente questiona e fala, é verdade que todo desmatamento vira pecuária, é verdade isso, né? Agora, quem é o agente desmatador? Por que ele desmatou? Né? O que proporciona ele ter uma perspectiva que ele não vai ser punido pelo desmatamento? Ele é um agente legal, que ele desmata uma área e ele não tem muita opção para fazer lá, ele vai acabar fazendo pecuária. Só que essa pecuária, ela não vem dos pecuaristas, ela vai atrapalhar os pecuaristas. Isso precisa ser interpretado quando a gente fala de desmatamento. Né? Então é uma atividade ilegal, que ela ocorre porque o Estado brasileiro, porque a sociedade brasileira não está sendo eficiente no combate a isso. Mas voltando ao raciocínio. Então, o apelo do consumo, do dia sem consumo de carne, ele tem uma narrativa por trás que demoniza a pecuária. Então não é só um dia que nós estamos falando, é toda uma história por trás. E aí nós vamos falar, né, o que me motivou a gravar esse vídeo, a gente quando faz, né, é uma decisão aqui da Tenagro, a gente ficar atento a isso e responder com informações que a gente acompanha sempre que alguma mentira for divulgada, a gente espera aqueles haters, aqueles robozinhos, aqueles pessoal que não tem nada o que fazer para vir com uma atitude grosseira, isso aí a gente não liga. Mas quando essa atitude começa a vir de influencer, né, quando a gente vê vídeos chegando a nós de forma agressiva, isso nos assusta. Não pelo medo, não pela tensão, pelo contrário, em termos de negócio, isso aí joga a gente para cima. Né? Isso é aquela imagem, aquele ataque negativo que faz você ficar mais consolidado na sua posição. E que quem trabalha no ramo sabe como é a nossa posição. Ela é séria, ela é focada, ela é embasada e ela é respeitosa. Mas enfim, um dos vídeos que encaminharam para a gente tem lá um influencer, um vegano, que a decisão dele tem que ser respeitada, a gente respeita a sua opção de não comer carne, né? Se você quiser fazer campanha, inclusive, para que outros não comam carne, ótimo, faça, né, o seu direito, mas não minta, não ludibrie, né? Não faça da pecuária, de uma atividade que movimenta inúmeros produtores de todos os tamanhos, uma atividade desonrosa, porque não é. Né? Então, o que a gente quer é que pare com as mentiras. Mas, enfim,
Esse rapaz, no vídeo dele, fala que nem bebe cerveja, nem nada, e vai começar a beber cerveja Heineken, porque o pecuarista está com raiva. Vamos pensar nisso. Um influencer, um cara que tem um monte de gente que o segue, tem um diploma, fala que vai tomar uma decisão com base no preconceito ou na raiva que ele tem de alguém. Quer dizer, ele acabou de demonstrar que o negócio dele é uma raiva, é um ódio, né, que está na moda, né, um hater contra o pecuarista. Esse é o raciocínio dele. Esse é a forma com que ele pensa, que ele leva vários seguidores a agir. Mas eu vou dar destaque a outro aqui que me mandaram, não sei nem o nome da pessoa, me falaram que é um filósofo, que também tem uma rede de comunicação grande, e ele dedicou um pouquinho do tempo ao nosso post, né? Lá em relação à postagem da Heineken, a gente fez algumas informações, e ele começa o post, né? Ele começa o vídeo dele, eu não vou passar aqui tudo, né? Eu vou até pôr algumas partes do que ele fala, mas ele é muito prolixo, ele gasta muito tempo, ele não consegue se explicar, ele não consegue falar direito. Então, demora muito, sabe? Muito, muito enrolado. Mas ele começa dizendo que o raciocínio da Heineken é outro, né? Que ele só está falando que a Heineken não tem carne e que pode consumir e não sei o quê. Quer dizer, ele começa o vídeo a querer justificar o que a Heineken disse e depois ele fala que o produtor acha que para tomar cerveja tem que comer carne, então é por isso que ele está lá. Quer dizer, ele tenta dar uma descontextualizada no que aconteceu para falar que o setor teve uma reação exagerada. Só que no mesmo vídeo, na mesma gravação que ele faz, ele coloca um trecho em que ele diz claramente o que significa o Dia Mundial Sem Carne. Quer dizer, é uma forma de salvar o planeta em relação ao que significa a pecuária de corte. Vamos dar uma olhada só nessa parte. O fato é que tu precisa, para ter essas grandes pastagens de gado, para que eles possam utilizar vários e vários hectares que eles vão desmatando a partir da alimentação deles e vão fazendo lá o pum do boi, o arroto da vaca, eles vão cagando por tudo, e etc e tal. Esse impacto é considerável, tá? Não, tu tem que ser um pouco ingênuo para te pensar que tu vai desmatar todo um cerrado, né? Um monte de vegetação ali, um monte de outras espécies nativas que estavam ali, tu vai matar tudo, né? E tu vai deixar botar, sei lá, uma centena de bois ali onde vivia milhares de espécies, né? E não vai ter nenhum impacto ambiental relacionado a isso. Tem que ser muito ingênuo para pensar isso, tá? Então o Dia Mundial Sem Carne tem a ver com uma reflexão, acima de tudo, sobre o impacto ambiental. Bom, então, o nosso amigo aí, cheio de certeza, né, ele acaba demonstrando, né, que realmente existe uma campanha por trás daquilo. E essa campanha baseia-se na tese de que a pecuária é um mal para o planeta, para o clima, para tudo, né? E ele segue, né, ele fala bastante, ele vai soltando um monte de número, um monte de verdade, ele acusa, né, a postagem e os produtores. Eu vou focar mais no que ele falou em relação a mim e a Atenagro. Ele fala bastante que a gente mente, que a gente gera um dado, que a gente não sei o quê, mas ele mesmo não apresenta nada. Então esse é o jogo desse pessoal. Eles falam e vão falando que todo mundo sabe, já é domínio público e não sei o quê, e a ciência. Aí chama tudo de discurso bobinho, eles usam os termos até infantis, que é fake news, mimimi, ofendidinho, sabe? Ele usa muito da adjetivação, ele tira, né, o componente, para agradar o público dele, ele tira o componente, vamos debater, né, vamos discutir seriamente, para acusar, né, ele vai dizer que tanto os pecuaristas, como aqui, no caso a Atenagro, né, usa dos dados para ludibriar, para mentir, que a gente faz a pós-verdade, né, que a gente... aquelas coisas todas, né, que esse pessoal é muito craque, né, em se comunicar. E é engraçado que ele vai falando, parece que ele domina o tema mesmo, né, e você vê até nos comentários dos seguidores dele, nossa, como você é inteligente, como você é isso, como... Puxa vida, né, qual que é a nossa percepção de inteligência
a capacidade de ofender alguém, de desmoralizar alguém. Eu não sei o nome dele, me falaram, eu já esqueci. Não vou ofendê-lo. Não vou ofendê-lo. Ele está no direito dele de fazer isso. Eu não concordo com o jeito que ele fala, com o jeito que ele expõe, com tanto que ele joga com suposições, com adjetivações, com julgamentos de caráter. Isso é um filósofo. Sei lá se é formado mesmo em filosofia, mas se apresenta como filósofo, né? E em uma parte do vídeo ele fala que o problema nosso é a educação. De fato, o problema nosso é a educação. E você é um sintoma desse problema, né? Ele é um sintoma desse problema. Ele é a grande demonstração do fracasso da educação brasileira, a falta de respeito. Você quer defender o seu modo de vida? Defenda, mas não ofenda os outros, não ataque os outros. Né? E aí, ele vai falando um monte de dados, ele já fala, ele ridiculariza demais como que a gente apresenta a informação, e tem uma parte que ele erra feio. Né? Vamos olhar essa parte também, que ela é bem interessante, que é a hora que eu coloco lá no post da Tenagro, que a gente transferiu a área de pecuária para agricultura. Vamos dar uma olhada no que ele fala e voltar para explicar um pouquinho. Percebam esse segundo tópico aqui. Transferiu 17,9 milhões de hectares para a agricultura. Percebam, isso aqui está sendo sinalizado como algo positivo. A agricultura, criação, né, cultivar vegetais, que a pecuária transfira a sua pegada, né, a sua produção para a agricultura, né, tu transferir para a agricultura é algo positivo na própria publicação desse Atenagro, desse consultor aí, qual é o nome dele? Maurício Palma Nogueira. Ele está estabelecendo isso como positivo. Né? Porque o que essa verdade de transferir 18 milhões de hectares para a agricultura significa é que transferir o processo produtivo da pecuária para um processo produtivo de agricultura é algo melhor para o meio ambiente. É isso que significa. Ampla mudança ao ponto dietético, ao ponto de a gente não depender mais da produção de carne, de alimentos de origem animal e focar nessa alimentação em alimentos de origem vegetal. Por isso o Dia Mundial Sem Carne. Veja bem, ele não consegue entender o que significa produtividade. Ele acha que nós estamos defendendo aqui uma tese que ele defende no começo do texto, que produzir, que se alimentar de vegetal é melhor do que animal. Ele faz o público dele acreditar que eu acredito nisso. Que a hora que eu digo que a pecuária transferiu a área para a agricultura, que eu estou dizendo que a pecuária é um mal. Pelo amor de Deus, meu amigo, é muita falta de conhecimento e é muito excesso de certeza. Pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo no post, que é um desafio da pecuária, e a gente vai fazer mais, é passar a área para a agricultura, porque hoje a reorganização ou o uso da terra é importante. E a pecuária vai fazer isso porque está agregando produtividade. Se você não conhece o conceito de produtividade, da importância da gente tirar mais safras da mesma área, me desculpa, mas você não tem condição de falar sobre proteção ambiental. Você não tem condição de falar sobre clima. Você não tem condição de falar sobre sustentabilidade. Você não conhece o conceito básico disso. E a pecuária brasileira nos preocupa, meu amigo. Tem uma hora que você fala, por que não passar 40, 50, 100 milhões? Essa é a nossa preocupação. A pecuária está agregando tecnologia numa velocidade tão rápida que a grande vítima desse processo vai ser aquele pequeno produtor, que provavelmente, se você for discursar sobre isso, você vai defendê-lo no discurso, porque nos fatos, nas ações, você não defende, você o ataca. Né? Ele é a grande vítima de toda essa pressão que a pecuária sofre. Seguindo ainda, né, no teu conhecimento, né, no conhecimento do rapaz em relação ao tema, uma hora que ele vai lá e ridiculariza as fontes que a gente usa, né, e até ele fala de um erro, no momento lá do vídeo, ele fala de um erro, né, que na fonte estava IBGE 2 vezes. Está errado mesmo, é verdade, está errado mesmo, tinha que estar 3 vezes. Não é que foi repetido, tinha que estar 3 vezes. Porque os dados que a gente usa do IBGE são censo, pesquisa pecuária municipal, pesquisa pecuária trimestral.
né? São 3 dados diferentes, obtidos de forma diferente. Na hora de editar o post, provavelmente tirou os parênteses, né? Para não pôr lá o que está explicando, para resumir, para caber, e tirou um dos IBGEs, mas são 3 fontes diferentes do IBGE, mas tudo bem, né? No teu texto que você ridiculariza, a minha empresa ridiculariza outras empresas que são fontes, e você, em determinado momento, lendo as fontes, diz que não sabe o que é INPE, o que é TerraClass, o que é LAPIG e o que é PRODES. E mesmo assim, você está discutindo sobre ambiente, sobre pastagem, sobre pecuária. Você não sabe o que é PRODES. Não tem noção do que é PRODES. Me desculpa, né? Me desculpa. E ainda fala que vai ler o estudo sobre água para ver se eu estou deturpando alguma informação. Meu amigo, você vai ter que estudar muito para conseguir entender o que está por trás ali. Eu até teria um prazer imenso, como respondi várias pessoas com esse post que eu fiz, como que a gente chegou nesses dados. Eu teria o prazer, né? Mas não dá para conversar com gente que vem com uma postura dessa, né? E aí, claro, uma parte que eu gosto muito, que eu vou colocar aqui, da forma que ele se relaciona ao rally da pecuária, né? Vamos dar uma olhada, esse é o respeito do indivíduo. Rally da pecuária, isso parece um sitezinho qualquer, jornalesco assim de notícias aleatórias, né? Vê que coisa, né? Esse é um filósofo que influencia bastante pessoa. Essa é a forma com que ele vê. Ele provavelmente entrou para saber o que era, ele viu que tem um site, o Rally da Pecuária. Mas olha o descaso, a desqualificação que ele faz. É assim que ele faz prevalecer. Ele fez um vídeo, se não me engano, de 1h10, 1h20, sei lá, né, uma live. Em nenhum momento ele apresenta algum dado que refuta o que foi falado. Em nenhum momento. Mas ele desqualifica, desmoraliza e agride, né? Mas aí tem uma parte que eu gostei muito, que ele faz um desafio que eu achei assim encorajador, né? Olha o desafio dele. Eu convoco qualquer pecuarista a vir falar comigo sobre isso. E venha preparado, porque eu vou estar preparado também. Tá? Chamem aí, se vocês conhecem algum pecuarista, chama aqui, que eu vou dar espaço no meu canal, e vem com os dados, vem com os fatos, e vai ter que debater comigo a sério. Então, ele faz esse convite para a gente ir lá discutir, né? Muito interessante, muito encorajador, né? Venha preparado, tudo isso. Minutos depois, ou em outros trechos do texto, nós temos essas passagens que ele fala. Mas olha só, ao longo de 30 anos, a gente transferiu quase 20 milhões de hectares para a agricultura. Vira um postzinho na rede social. Ai, meu Deus, olha só que horror! É mimimi, cara. Mimimi. Não tem outro nome para isso. Bando de carniça mimizento, incrível, né? Voltando. Pois bem, meu amigo, eu adoraria aceitar o seu convite para ir debater. Adoraria, né? Seria encorajador, mas ele veio com algum tempo de atraso. Se eu tivesse 12 anos, eu iria ir sentar na mesa com você. Forte abraço.